Oi, Oi, Ju. Flora. Boa noite, querida. Boa noite para você e para todo mundo que está junto com a gente, conectada nessa vibe de cuidado. Boa noite, Flora. Seja muitíssimo bem-vinda. A Flora, gente, é uma pessoa que tem dedicado o trabalho dela, a produção dela, os livros dela, os cursos que ela faz, a formar dentro das organizações designers de aprendizagem. Isso importa muito aqui para nós, Flora, porque aqui temos muitas pessoas que trabalham com educação, trabalham com espaços de aprendizagem, têm a responsabilidade e até atribuição no seu próprio cargo de influenciar comportamentos, de estimular desenvolvimento humano e que talvez tenham tido pouquíssima oportunidade na sua carreira de aprender a projetar. É uma espécie de uma engenharia do aprendizado, né, que é a designer de aprendizagem. E a Flora é uma grande especialista nisso. Eu quero deixar vocês com a Flora. Flora, o microfone é todo seu, porque a gente está muito curioso e muito afim de aprender contigo sobre design de aprendizagem, como que a gente pode trazer isso para o dia a dia do profissional da saúde e segurança. Seja bem-vinda. Ju, querida, que alegria estar aqui com vocês, com todos, né? Primeiro, eu acho que você falou tanto de comunidade de colaboração. Eu acho que hoje, especialmente com tudo que a gente tem vivido nesse mundo, a gente já se deu conta da interdependência de tudo, né? Não é só com relação ao trabalho e ao cuidado, mas tudo é da nossa responsabilidade. Antes de começar esse meu papo sobre aprendizagem e o desenho de experiências de aprendizagem, eu quero destacar alguns pontos que você trouxe que tem tudo a ver com aquilo que eu preparei para vocês, não por acaso, e eu acho que são fundamentais para a gente conectar a tua fala com aquilo que eu vou trazer. Primeiro, Ju, você trouxe muito da questão de que o cuidado é da nossa natureza, né? E eu acredito com todas as forças que eu tenho de que a educação é a única chave que vai abrir todas as portas onde estão guardados os segredos para a sustentabilidade. Sustentabilidade da vida, dos negócios, do planeta, sustentabilidade daquilo que a gente é. Somos todos educadores, embora muitas vezes a gente não se dê conta da importância e da relevância desse nosso papel. Você trouxe a questão também de que o cuidado é uma ética que expande a nossa visão sobre o como fazemos as coisas. E o como fazemos as coisas tem tudo a ver com cultura, é a forma como a gente faz as coisas por aqui. E por mais que isso mude de organização por organização, existe uma essência com relação ao cuidado que permanece a mesma. Foi muito legal você ter falado do Harari, porque à medida em que você ia evoluindo na sua fala, eu fui pensando o quanto o cuidado fez de nós a única das espécies que depende da sua comunidade, da sua tribo para cuidar dos seus filhotes. Foi isso que fez com que nós, enquanto caçadores-coletores, nos reuníssemos em pequenas comunidades ou tribos para que a gente pudesse cuidar da sustentabilidade e da vida, não só desses filhotes, mas da nossa comunidade como um todo. E foi justamente por isso, por essas razões, sem a gente ter programado nada, foram essas as razões que definiram a forma como eu queria, na verdade, me apresentar para vocês. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu preparei para esse nosso bate-papo. E nós vamos hoje falar sobre como desenhar experiências de aprendizagem que educam efetivamente para o cuidado no trabalho. E quando a gente pensou nesse tema, eu fiquei me questionando qual é o significado desse educar efetivamente. Educar efetivamente significa, de alguma forma, conseguir fazer com que as pessoas se deem conta da relevância daquilo que está sendo aprendido, para que elas sejam capazes de transferir esse aprendizado para o seu contexto de trabalho, de tal maneira que elas sejam capazes, então, de compreender a relevância e efetivamente aplicar. Então, partindo da premissa de que todo esse cuidado faz parte das nossas comunidades e colaboração, eu escolhi trazer para vocês, como uma forma de me apresentar para vocês, o fato de que eu sou filha de uma pequena comunidade, de uma família que começou ali pela existência de duas pessoas. A primeira delas, minha mãe, que foi a pessoa que me ensinou que nós somos capazes de realizar aquilo que nós quisermos com o nosso coração. E esse com o nosso coração tem uma grande importância, porque isso é o que nos faz
capazes de acreditar. E assim como você, assim como a Juliana acabou de apresentar para nós, eu acredito profundamente que nós somos capazes de acreditar no poder transformador da aprendizagem dentro das organizações, não só no contexto de saúde e segurança do trabalho, mas em todos os contextos. E também eu gostaria de compartilhar com vocês os aprendizados dessa minha pequena comunidade, e aqui estou apresentando para vocês o meu pai, cujo nome é GDI, que me ensinou o amor por aprender. E a Ju apresentou muito bem muitas das competências que são consideradas essenciais para o nosso século, para a nossa vida atual, que são apresentadas pelo Fórum Econômico Mundial. Entre elas vem a aprendizagem ativa. E do meu pai eu aprendi essa paixão por aprender. Ele me ensinou que nós podemos ser tudo aquilo que nós desejarmos. E nós podemos aprender tudo, porque até aquilo que é mais complexo, ou seja, até os problemas que nós vivenciamos nos dias de hoje, que tem a sua solução muitas vezes nos desafiando, porque nós não controlamos todas as variáveis, nós temos a capacidade, como educadores, de simplificar essa complexidade de tal maneira que ela seja não só compreendida, mas internalizada pelas pessoas no seu ambiente de trabalho. E isso fez com que eu desenvolvesse essa paixão por aprender e ensinar, porque aprender e ensinar são indissociáveis, fazem parte do mesmo processo. E foi isso que me mobilizou para trazer a aprendizagem para os nossos ambientes corporativos. Ju, eu anotei sobre a foto dele o N igual a 1, porque eu tive um dos meus maiores aprendizados num momento muito duro. Meu pai foi um autodidata. Ele efetivamente ocupou uma posição de engenheiro dentro de uma empresa reconhecida no mercado, trabalhando com engenharia de campo na produção de energia hidrelétrica, e ele, infelizmente, ele perdeu a vida num acidente de trabalho cujas variáveis ele não podia controlar. Ele teve um arco elétrico rompido do concreto para ele, e isso tirou a vida dele. Mas isso não diminuiu todos os aprendizados que nós tivemos a partir dessa paixão por aprender e por ensinar e por compartilhar também. Então, no dia de hoje, eu quero compartilhar com vocês um pouco de quem eu sou também e um pouco de tudo aquilo que me faz feliz. Assim como a maior parte de vocês, eu tenho vivido contextos diferentes, o que trouxe para o meu home office, inclusive um bebê que vocês veem aqui do lado esquerdo, que é um pastor alemão. Aqui no meio a gente tem a figura da Helena, e a Helena é minha neta que me ensina todos os dias a importância do cuidar, para além das paredes do mundo corporativo, porque isso faz com que a gente efetivamente consiga formar o ser humano. Além disso, alguns momentos que eu compartilho com vocês também, que fazem parte daquilo que eu acredito e que me alimenta, que são os momentos onde nós podemos crescer a partir de todas as experiências de aprendizagem que não se limitam aos ambientes acadêmicos e corporativos. Nós aprendemos o tempo inteiro. Contudo, a aprendizagem não se dá num contexto onde ela ocorre de maneira ocasional, ela precisa ser intencional. E eu gosto muito também dessa foto do lado direito inferior da tela de vocês. Isso mostra um pouco para vocês do quanto eu gosto de observar o mundo sob diferentes perspectivas. E essas diferentes perspectivas eu gosto de traduzir e de levar para outros ambientes, além dos ambientes de trabalho. E aí, eu vou começar falando para vocês também da razão pela qual eu escolhi essa apresentação com vocês. Quando a gente fala de aprendizagem no universo corporativo e aprendizagem sobre o cuidar, nós estamos nos referindo à conexão e cuidado. Nós estamos nos referindo ao fato de que o aprendizado, ele acontece muito mais pela nossa conexão e pelo nosso colaborar do que simplesmente por teorias e meios acadêmicos. A conexão é a razão pela qual, é o porquê de estarmos aqui, porque é isso que efetivamente confere propósito e significado às nossas vidas. E quando nós falamos em aprendizagem, nós estamos nos debruçando sobre o propósito dessa conexão, porque é o cuidar uns dos outros que vai garantir um ambiente seguro de aprendizagem. Ainda bem que eu apresentei para vocês,
porque uma vez que eu tenha apresentado a Bela Flor para vocês, ela decidiu se manifestar exatamente nesse momento, mas isso faz parte do nosso contexto atual, então tudo bem. Vamos falar então dessa conexão e de como essa conexão se traduz no nosso ambiente de trabalho. Eu quero começar provocando um pouco vocês com relação a uma pesquisa que foi conduzida pela companhia 6Ds, que fala sobre o desenho de experiências de aprendizagem. E eu gosto muito de pensar em uma experiência de aprendizagem como algo que vai muito além da informação do que precisa ou não ser feito. Porque se o fato de informarmos as pessoas sobre o que precisa ser feito bastasse, não seria necessário nós nos debruçarmos sobre essa questão como educadores. A companhia 6Ds, ela nos mostra, por meio de pesquisa, que apenas 16% daquilo que as pessoas aprendem é colocado em prática no seu ambiente de trabalho. Isso significa, em outras palavras, que 84% daquilo que a gente aprende no dia a dia se torna sucata de aprendizagem, ou seja, nós não utilizamos. E aqui nós começamos a falar sobre design de aprendizagem em si, ou seja, nós começamos a pensar na importância de um desenho de experiência de aprendizagem que se conecta com a realidade das pessoas e com o seu contexto de trabalho. Se 16% das pessoas, ou melhor, se 16% do que as pessoas aprendem apenas se transfere para o ambiente de trabalho, o que será que isso significa? O que será que esse número significa quando o assunto é saúde e segurança do trabalho? Eu peço que vocês reflitam alguns momentos sobre: e se fôssemos capazes de contribuir para o desenvolvimento de comportamentos seguros de maneira efetiva? E se as pessoas transferissem para a prática tudo aquilo que nós temos a pretensão de ensinar? E se todos nós soubéssemos como desenhar experiências de aprendizagem que educam efetivamente para o cuidado no trabalho? Quantos indicadores nós seríamos capazes de melhorar? Quantos acidentes nós seríamos capazes de prevenir? Além disso, por que nós não conseguimos efetivamente ensinar as pessoas de tal maneira que elas transfiram para a prática aquilo que elas aprendem? Eu acredito, com muita força, que a maior parte da razão pela qual essa estatística seja tão assustadora é o fato de que nós, quando desenhamos uma experiência de aprendizagem, ou quando nós nos reunimos com as pessoas para efetivamente buscar fazer com que elas melhorem as suas condições de trabalho, nós não usamos as lentes delas, nós usamos as nossas lentes e tendemos a supor aquilo que é efetivamente importante para elas. E supor significa colocar sobre, significa oprimir de alguma maneira a visão e a perspectiva dessas pessoas para impormos a nossa visão sobre aquilo que é importante para elas. Por isso, eu quero pedir também que você reflita sobre a seguinte afirmação, que é feita pela Efi Hernangu, que é a vice-presidente da The Grid, que é uma das empresas que tem tido mais visibilidade nesse momento quando o assunto é aprendizagem. Veja o que ela traz para nós. Nós contratamos profissionais adultos e acreditamos neles, mesmo para desempenhar as suas tarefas quando elas parecem ser muito complexas. Mas quando se trata de aprendizagem e desenvolvimento de carreira, nós não tratamos essas pessoas como adultos. Nós controlamos quando, o que e como elas aprendem. Não é à toa que a Ju acabou de compartilhar conosco que a visão pedagógica e até mesmo a visão edagógica por si não dão conta da realidade atual. Nós precisamos pensar na aprendizagem autodirigida, que é aquela que acontece de maneira alinhada àquilo que é relevante e necessário para as pessoas no seu ambiente de trabalho. Isso significa
que quando nós desenhamos uma experiência de aprendizagem, nós não podemos levar em consideração apenas a nossa razão. Nós precisamos pensar naquilo que os indivíduos pensam, sentem e fazem. Nós precisamos levar em consideração as emoções dos indivíduos e precisamos equilibrar a forma como atuamos no ambiente de aprendizagem, criando ambientes de aprendizagem seguros para que as pessoas possam experimentar maneiras diferentes de educar para comportamentos seguros dentro das organizações. Isso traz para nós a necessidade de compreender o que significa realmente aprendizado. Falamos tanto sobre aprendizagem, mas se nós formos pensar sobre o significado da aprendizagem na prática, nós vamos nos deparar com o conceito de agarrar, tomar posse desse aprendizagem, pegar, agarrar esse aprendizado com a nossa capacidade não só cognitiva, mas emocional também, de tal maneira que a gente consiga conectar esse aprendizagem com o nosso contexto e transferir para a prática. O sentido metafórico seria agarrar o conhecimento com a nossa mente, internalizar esse conhecimento para que a gente possa transformar conhecimento em novas habilidades, comportamentos e atitudes que se transferem para o nosso ambiente de trabalho. E quando nós falamos em desenhar experiências de aprendizagem para esse contexto, é importante a gente compreender que a aprendizagem, ela acontece sim em todos os ambientes. Ela acontece sim em diferentes momentos da nossa vida, em todos os momentos. Nós aprendemos em todas as circunstâncias. O aprendizado não se limita a ambientes formais. E desenhar experiências de aprendizagem significa adicionar intencionalidade naquilo que nós queremos compartilhar com as pessoas de maneira colaborativa para construir uma aprendizagem que seja relevante para quem vai aprender, coerente com o contexto de trabalho dessas pessoas e aplicável para que isso efetivamente tenha significado. Então, fazer o desenho de experiências de aprendizagem significa organizar de maneira sistemática, encadeada, intencional, os conteúdos ou os conhecimentos que nós temos, porém, nós precisamos utilizar metodologias de aprendizagem adequadas para cada tipo de conhecimento, para que a gente consiga efetivamente estimular e facilitar o processo de aprendizagem nos diferentes contextos. Vocês sabem melhor do que eu que o contexto varia de acordo com cada organização. Os recursos que essa organização dispõe para que as pessoas possam demonstrar comportamentos seguros são diversificados. A cultura influencia e, por isso, considerar esse contexto para estimular e facilitar o processo de aprendizagem é fundamental para que a gente consiga promover a mudança de conduta com relação à performance. E no nosso caso, a performance esperada, ela está intimamente relacionada aos comportamentos seguros que nós desejamos ver implementados dentro das organizações, para que a gente consiga diminuir esse N igual a 1, ou seja, para que a gente consiga diminuir aquelas incidências únicas que podem atrapalhar a nossa segurança, a nossa saúde, o nosso equilíbrio dentro das organizações e fora delas também. Ou seja, nós queremos promover efetivamente a mudança de conduta com relação à performance, que neste caso é a performance relacionada a cuidado, é a performance relacionada a este aprendizado de comportamentos seguros que se demonstrem por meio de atitudes e comportamentos. E tudo isso pode parecer muito complexo, mas isso se torna muito simples à medida em que nós usamos a lente de quem vai aprender e olhamos para o contexto no qual essas pessoas estão inseridas. E esse contexto é importante para que a gente consiga identificar quais são os influenciadores de performance presentes
presentes neste ambiente que estão impactando na demonstração deste cuidado, destes comportamentos seguros que nós desejamos ver traduzidos no ambiente de trabalho. E é importante destacar que nós, enquanto educadores, nós conseguimos impactar por meio de aprendizagem todos aqueles comportamentos que deixam de ser demonstrados por falta de conhecimento e habilidades. Ou seja, a aprendizagem em si, ela não é a pílula mágica que vai resolver todos os problemas. Nós precisamos compreender quais são os recursos que esses profissionais têm disponíveis. Qual é o suporte que essa liderança oferece aos profissionais no seu dia a dia? De que maneira esses diálogos diários de segurança estão sendo conduzidos, conectados ou não com o contexto atual? E por falar em contexto atual, nós não podemos desprezar o que vem sendo chamado por efeito Covid, que são aqueles aspectos que estão relacionados aos nossos sentimentos no momento atual. Quem de nós não foi impactado, direta ou indiretamente, por tudo aquilo que tem acontecido no contexto atual? Então, identificar os influenciadores da performance dos profissionais com relação à manifestação desses comportamentos seguros no dia a dia é fundamental para que a gente consiga desenhar experiências de aprendizagem que se transferem para a prática quando o assunto é saúde e segurança do trabalho também. Para isso, é preciso a gente criar ambientes, espaços de aprendizagem que sejam seguros para o adulto. E isso, vocês todos que são Weber já conhecem muito bem. Isso significa que nós temos que levar em consideração princípios de aprendizagem que são fundamentais para que essa aprendizagem aconteça e se transfira para a prática. Nós estamos falando sobre a disposição desse indivíduo para que ele efetivamente possa aprender. Se uma das competências essenciais nos dias de hoje é nós conseguirmos estar envolvidos ativamente com o processo de aprendizagem, a disposição é o que vai mobilizar essa aprendizagem ativa. A experiência diz respeito à valorização da experiência dos indivíduos com relação aos comportamentos que precisam ser demonstrados e aqueles entraves que são encontrados no dia a dia para que esses comportamentos sejam efetivamente demonstrados no dia a dia. A autonomia se relaciona diretamente à sensação de que eu posso escolher a forma como eu vou aprender e a forma como eu, a partir da minha experiência, me envolvo ativamente com o meu aprendizado. E a ação diz respeito à troca, diz respeito ao envolvimento ativo no processo de aprendizagem. Quando eu trabalho com a disposição dos indivíduos, eu trabalho sobretudo com a relevância que essa aprendizagem tem para que essas pessoas. Nós adultos aprendemos aquilo que vai ser útil para a nossa vida, aquilo que efetivamente vai tornar a execução do nosso trabalho mais fácil, mais simples de acontecer. Nós adultos precisamos que a nossa experiência seja respeitada, para que o nosso conhecimento que vem na nossa bagagem, a partir da construção da nossa história, faça parte desse processo de aprendizagem. Nós precisamos perceber que podemos, de alguma maneira, decidir como vai ser a nossa participação neste processo, ou seja, que nós temos alguma autonomia. Vem daí a eutagogia que a Ju já mencionou, com relação à forma como nós podemos escolher como ter autonomia sobre a nossa aprendizagem. E, por fim, nós aprendemos pela nossa experiência. Nós precisamos ter direito à ação, a ser protagonistas do nosso processo de aprendizagem. Isso faz com que nós sejamos capazes de, neste ambiente seguro de aprendizagem, compartilhar e colaborar para que nós possamos, muito mais do que absorver conhecimento, construir conhecimento aplicável ao nosso contexto no dia a dia. E por falar na necessidade de aprendizagem autodirigida, de acordo com Blake
boldness significa a liberdade, a escolha e a postura de se abraçar à aprendizagem em qualquer lugar onde se esteja. Nós começamos falando sobre a definição de aprendizagem, que é agarrar esse conhecimento com a nossa mente. E quando nós trazemos esta aprendizagem para a aprendizagem autodirigida, o contexto ganha uma relevância ainda maior, porque eu passo a ter liberdade para escolher em todos os ambientes nos quais eu estou inserido, o agarrar, o abraçar desse processo de aprendizagem, para que essa aprendizagem seja relevante, colaborativa e possa acontecer em rede. Porque um aprendiz autodirigido não é aquele aprendiz que aprende só de maneira autodidata, é aquele que escolhe a maneira como ele vai atuar no que diz respeito ao processo ensino-aprendizagem. De maneira resumida, é necessário colocar no centro do processo de aprendizagem aqueles que vão aprender. Esta é a única maneira de eu conseguir promover o casamento perfeito entre a andragogia, que são os princípios de aprendizagem que a gente acabou de ver relacionados a adultos, ou seja, a disposição, a experiência, a autonomia e a ação, com a eutagogia, que é esse agarrar de responsabilidade com relação à aprendizagem. Aliás, numa pesquisa recente, a Pearson nos mostra que 88% dos entrevistados mundialmente já reconhecem a necessidade de se assumir a responsabilidade pelo seu aprendizado. Resumidamente, é necessário que se entenda a perspectiva deles, daqueles que vão aprender. Ou seja, é necessário exercitar a empatia. É fundamental que a gente pesquise as reais necessidades das pessoas que vão aprender no contexto delas. É preciso entender as emoções dessas pessoas, além das necessidades de aquisição de conhecimento. Eu preciso também descobrir quais são as preferências dessas pessoas com relação a modelos de aprendizagem, para que eu possa oferecer experiências efetivas. É fundamental conectar o conteúdo ao contexto, utilizando métodos de aprendizagem que sejam adequados. E a Ju bem já mencionou o Design Thinking como uma das abordagens que nos permitem colaborar para a resolução de problemas. É preciso que eu promova a aprendizagem social a partir da troca. E também nós precisamos, muito mais do que sermos detentores do conhecimento, nós precisamos efetivamente construir pontes, sendo facilitadores, verdadeiros facilitadores de aprendizagem. Caminhando para o nosso final, eu quero apresentar para vocês uma pesquisa que nos mostra o quanto desta individualidade e humanidade é fundamental. Esta foi uma pesquisa, ela é uma pesquisa realizada já há 8 anos, que é a Global Sentiment Survey, que nos mostra quais são as maiores tendências quando o assunto é aprendizagem. Eu quero chamar a atenção de vocês para alguns aspectos. A requalificação e a aquisição de novas competências, que são chamadas de reskilling e upskilling, aparecem pela primeira vez em primeiro lugar. Não é à toa. Nós fomos jogados numa piscina gelada com todo esse contexto social que estamos vivendo. E nós temos sido levados a aprender cada vez mais, ou seja, a nossa aprendizagem ativa nunca foi tão importante e tão relevante. Agora, note, a aprendizagem colaborativa e social, a troca, a consciência de que somos uma rede, e essa rede deve funcionar a nosso favor, ela subiu pela primeira vez uma posição. Aliás, é uma das únicas que sobe uma posição com relação a tendências. E pasme, as tecnologias de ponta perderam posições. A inteligência artificial passou da 5ª posição para a 12ª, enquanto as realidades virtual e aumentada saíram da 10ª posição para a 13ª. Em outras palavras, isso significa cuidado, isso significa ser humano. Se nós queremos construir a aprendizagem efetiva com relação a comportamentos seguros, saúde
e bem-estar, nós precisamos estar conectados com essas tendências quando o assunto é aprendizagem também, para que possamos oferecer experiências de aprendizagem efetivas. E para a gente caminhar para a nossa despedida, estou louca para saber sobre as perguntas que vocês têm sobre esse tema, eu quero convidar vocês a terem em mente que a aprendizagem, ela acontece sim o tempo inteiro, em todos os ambientes, mas não é por isso que nós devemos delargar a aprendizagem ao acaso. Nós precisamos desenhar experiências de aprendizagem intencionais. Valorize sempre a experiência que as pessoas têm no seu contexto, no ambiente de trabalho no qual você é um educador. Conecte sempre o conteúdo ao contexto. O conteúdo é o rei e o contexto a rainha, na qual você precisa desenhar experiências de aprendizagem. Utilize perguntas e escute ativamente, porque de nada adianta você utilizar perguntas para promover aprendizagens se a sua escuta não for ativa e se você não construir sobre aquilo que as pessoas compartilharem com você. Acolha as contribuições e sempre construa utilizando o seu repertório a partir das construções que foram trazidas para você. E assim, eu quero terminar esse nosso bate-papo, lembrando para todos nós que sim, nós somos todos educadores, 24 horas por dia. Talvez a gente só não se dê conta disso. E por essa razão, a gente às vezes perca a oportunidade de efetivamente agirmos como agentes de mudanças que somos. Eu quero deixar meus contatos para vocês e me disponibilizar para responder as perguntas de vocês, já agradecendo imensamente pela oportunidade de estar com vocês nessa ocasião. Que coisa boa, Flora. Nossa, muito, muito grata. Estou aqui inspiradíssima. Quem ama aprendizagem e educação, nossa, depois dessa tua fala, desse teu momento, trouxe muitas ideias. Eu tenho certeza que está todo mundo pipocando aqui de ideias sobre como a gente pode conectar cada vez mais o conhecimento das pessoas, a vontade delas de aprender com as necessidades que a gente tem nesse campo. O nosso Adilson, nosso amigo querido, pergunta: muito se fala na aprendizagem individual, mas também existe a aprendizagem em grupo. Sendo assim, na sua opinião, existe uma maior efetividade dessa aprendizagem? Aprendizagem em grupo, o Adilson está falando. Grupo, sim. Bom, delícia estar com vocês, Adilson, obrigada pela pergunta. Nós aprendemos, como eu mencionei anteriormente, em todos os contextos, em todos os momentos. A aprendizagem em grupo, ela adiciona uma camada de riqueza nesse processo, à medida em que nós ganhamos a oportunidade de aprender também a partir das experiências dos outros. E esse histórico de experiências dos outros pode nos economizar um percurso, à medida em que nós ganhamos a oportunidade de errar em outros pontos. O erro faz parte do processo de aprendizagem e é super bem-vindo. E por que não aprender também a partir das experiências de outras pessoas, tanto aquelas que foram positivas, quanto aquelas que efetivamente tenham tido um resultado não tão desejado. Então, eu diria que essa colaboração e a aprendizagem em grupo é uma das maiores riquezas que nós temos. Sobretudo, porque individualmente nós aprendemos muito sobre o teórico. E quando nós nos reunimos em grupo, nós temos a oportunidade de aprender a partir da experiência uns dos outros. E é aí que a grande mágica acontece. Espero que eu tenha respondido essa pergunta. Sim, muito legal, Flora. E você também tem uma larga experiência, né, com o processo de games, de gamificação, que também é uma baita de uma experiência de aprendizagem coletiva, né? Como é gostoso a gente aprender com um jogo bem construído. Eu gosto muito de pensar, Ju, que a gente joga o jogo como a gente é na vida. Então, o jogo, ele traz uma ludicidade
que não só acrescenta algumas camadas, como a diversão, por exemplo, mas ele nos dá a oportunidade de nos percebermos enquanto reagentes de algumas situações. O que significa que no momento em que eu estou jogando, a minha tendência pelo envolvimento com essa ludicidade do jogo é agir de acordo com o meu primeiro impulso. Então, eu ganho a oportunidade de aprender a partir deste meu primeiro impulso, para eu também me autorregular e, por que não, me autocuidar, né? Sim, muito legal. Muito legal. O jogo é uma grande experiência de aprendizagem em coletivo. E muitas das situações que a gente tem dentro do campo da saúde e segurança são experiências onde a pessoa precisa trabalhar, aprender a atuar de maneira segura em grupo. Então, tem essa complexidade também que é muito bacana a gente poder olhar. Temos mais perguntas? Ju, Eu vi que teve uma perguntinha aqui. Como instigar o interesse no outro pela autoaprendizagem, pela aprendizagem que autodirigida? Eu acho que a pergunta Samile está falando. boa, Samile. Samile, eu diria que se eu pudesse oferecer um presente para todo mundo que está com a gente hoje, meu presente seria: identifique qual é a relevância desse aprendizado para o outro. E a partir da relevância que essa aprendizagem tem, eu vou conseguir despertar o interesse do outro por esse processo. A Elaine Bick é uma grande musa da aprendizagem norte-americana. Essa mulher escreveu 80 livros. Ju, imagina isso, 80 livros, meu Deus. A Elaine Bick, ela diz o seguinte: o adulto, ele aprende por duas razões: porque ele quer e porque ele precisa. Ou seja, se eu sou uma pessoa que morre de medo de altura, mas eu desejo intensamente saltar de paraquedas, eu vou aprender a superar o meu medo para que eu consiga saltar de paraquedas. Esse é o meu desejo, eu quero aprender. E uma outra razão é a necessidade que mobiliza o aprendizado. Então, a relevância deste aprendizado, seja sobre o desejo, seja sobre a necessidade, é o meu anzol para ganhar a disposição, que foi o primeiro princípio de aprendizagem de adultos que a gente acabou de discutir, é aquilo que vai fazer com que a pessoa se conecte com esse aprendizado e mobilize a sua intenção. O aprendiz autodirigido, ele define onde ele quer chegar a partir daquilo que é importante para ele. Então, eu preciso despertar nesse aprendiz a percepção daquilo que é relevante para ele, para que ele se engaje no processo de aprendizagem. E aí, eu não diria nem metade, eu diria 90% do caminho está andado. Que maravilha. Flora, você acabou de também comentar o que vários comentários que surgiram durante a tua palestra tocaram, da Lilian, do pessoal da ergonomia, o próprio Eduardo aqui que eu vi, colega também, que trouxe, de como a gente precisa integrar o conhecimento do aprendiz, o desejo do aprendiz, o sentido que aquilo faz para o aprendiz no próprio aprendizado. Então, de certa maneira, é a gente tirar a pirâmide hierárquica do jogo da aprendizagem, parar de supor, como você falou, o que o outro precisa, ir lá perguntar, ir lá pedir para ele trazer o conhecimento dele, para ele sinalizar o que faz sentido para ele. Então, nossa, maravilhosa essa tua última fala, porque ela fecha com chave de ouro esses comentários todos sobre a necessidade da gente sair das nossas salas com ar-condicionado e ir lá na linha de produção, aprofundar empaticamente naquilo que essa pessoa que está com a mão na ferramenta faz, né? E a partir daí poder criar esses espaços de aprendizagem. Muito grata. Você quer deixar uma última mensagem aí para o pessoal? Eu estou saindo daqui muito Ju. nutrida. Eu estou saindo feliz da vida, assim, primeiro me sentindo muito honrada com a oportunidade de participar dessa experiência com você. E eu diria que se eu pudesse deixar um presente para as pessoas que estão aqui com a gente, seria a provocação de que nós não devemos sair desenvolvendo nenhuma experiência de aprendizagem, por mais simples que ela seja. Por mais que seja um diálogo diário de segurança de 10 minutos, eu não devo sair para essa experiência supondo que eu detenho conhecimento e que as pessoas vão absorver esse conhecimento comigo. Eu devo sair
para essa experiência de aprendizagem, pensando em como eu posso contribuir para que o contexto dessas pessoas seja melhor. Como é que eu posso cuidar dessas pessoas para que elas encontrem as melhores respostas para o ambiente de trabalho no qual elas estão inseridas. Então, nós, quando nós pretendemos ensinar alguém, nós devemos ter consciência de que nós somos meros facilitadores de aprendizagem. Nós somos Muito meros, legal. como você bem colocou no começo desse encontro, nós somos cuidadores. E quem cuida entende qual é a necessidade de cuidado que o outro tem, para que a gente possa ofertar aquilo que é melhor para ele e não para nós. Fantástico, Flora. Muito, muito obrigada. Tenho certeza que está todo mundo aqui. Depois da tua fala, todo mundo está aqui do jeito que eu fico quando eu vejo as tuas palestras ou faço teus cursos, assim, ó. Ai, meu Deus, que coisa boa que é ouvir ela falar e quanta coisa bacana a gente aprende com a tua experiência. Muito grata, foi Alinhamento é muito bom, né, especial. Ju? Compartilhar é Oh, meu sempre Deus. bom. Gratidão imensa, Ju. Sim. Grata, muito grata. Um super beijo para você, Flora.